Eu não entendi por que minha filha ficou tão quieta no banco de trás quando passamos pela Rua Augusta, mas senti um medo gelado antes mesmo de perguntar. Ela olhou pela janela, apertando a mochila da escola no colo e soltou: Pai, a mamãe veio aqui ontem com o tio Renato, né? Naquele segundo, o trânsito de São Paulo sumiu, a buzina dos motoboys virou um zumbido distante e eu tive aquela sensação horrível de que minha vida normal tinha acabado sem me avisar. Eu estava buscando a Lara na escola em Perdizes, como fazia toda sexta, porque a Camila dizia que sexta era o dia mais puxado no salão dela em Moema. A desculpa era sempre igual: cliente atrasada, escova que demorou, noiva desesperada, trânsito impossível. Eu acreditava porque casamento também é isso, né? Você acredita para não enlouquecer. Mas quando minha filha de 7 anos falou o nome do Renato, meu melhor amigo desde a faculdade, como se fosse a coisa mais natural do mundo, alguma coisa dentro de mim rachou. Eu tentei manter a voz calma e perguntei: Que dia, filha? Ela deu de ombros. Ontem. A mamãe falou para eu não contar porque você ia ficar triste. Eu quase bati o carro. Encostei perto de uma padaria. Liguei o pisca-alerta e fiquei olhando para o volante, tentando respirar sem parecer desesperado na frente dela. Renato era padrinho da Lara. Frequentava nossos churrascos no condomínio. Chamava minha sogra de Sussônia. Tomava cerveja comigo na varanda enquanto a Campila ria das nossas histórias antigas. Ele tinha entrado na minha casa tantas vezes que eu nunca pensei em trancar nada dele, nem a porta, nem a confiança, nem a minha própria cegueira. Quando chegamos ao condomínio em Santana, o porteiro, seu Valdir, me cumprimentou diferente. Não foi nada grande. Só um olhar rápido demais para a guarita, como quem sabe uma coisa e torce para não ser perguntado. Eu subi com a Lara, fiz um misto quente para ela, coloquei desenho na TV e fui direto para o quarto. O celular da Camila estava carregando na tomada, desbloqueado, aberto numa conversa do WhatsApp com a mãe dela. Eu sei que parece errado mexer, mas naquele momento eu já não era marido procurando fofoca. Eu era um homem tentando descobrir de onde vinha o sangue antes de olhar para o ferimento. A última mensagem da minha sogra dizia: Fica calma, filha. O Eduardo nunca vai acreditar nisso se você chorar primeiro. Minha mão começou a tremer. Antes que eu conseguisse ler mais, ouvi a chave na porta e a voz doce da Camila entrando. Amor, cheguei. Nossa, que trânsito infernal. Ela entrou tirando o salto no corredor, falando sobre uma cliente rica que quase perdeu o horário do casamento por causa de trânsito na Faria Lima, mas parou quando me viu sentado na cama segurando o celular. Ela. Foi um daqueles segundos silenciosos que parecem longos demais para serem naturais. O rosto dela mudou rápido, muito rápido. Primeiro susto, depois cálculo. Família sempre foi assim, inteligente o suficiente para mentir sem parecer que estava mentindo. Você mexeu no meu celular? Ela perguntou seca, largando a bolsa no chão. Eu levantei devagar. Por que sua mãe acha que eu não vou acreditar em alguma coisa se você chorar primeiro? Ela olhou para a tela, depois para mim, e imediatamente os olhos encheram de lágrima. Instantâneo. Ensaiado. Eduardo, pelo amor de Deus, você tá me espionando agora. Aquilo me atingiu de um jeito estranho, porque eu ainda estava tentando entender a mensagem, tentando encontrar uma explicação inocente, e ela já estava transformando a situação numa acusação contra mim. Lara falou que você esteve na Augusta ontem com o Renato. Ela congelou só meio segundo, mas eu vi. Vi claramente. Depois veio o sorriso nervoso. Meu Deus, era isso? Ela riu sem humor e passou a mão no rosto. Eu fui buscar um orçamento de móveis usados para a reforma do salão. O Renato conhece um cara lá. E por que a Lara disse que você mandou esconder? Porque você faz escândalo por qualquer coisa. Ela respondeu rápido demais. Você já não gosta quando eu saio com minhas amigas. Imagina com o Renato. Aquilo era mentira. Eu nunca impliquei com saída nenhuma dela. Mas percebi na hora o que ela estava fazendo, criando uma versão minha que justificasse a versão dela. Gaslighting puro. O problema é que quando vem da pessoa que você ama, você começa a duvidar até da própria memória. Ela sentou na cama e começou a chorar de verdade dessa vez. Ou pelo menos parecia. Você tá surtando comigo por causa de uma conversa com a minha mãe e uma ida ao centro? A voz dela ficou baixa, quebrada. Eu tô exausta, Dudu. Só que tinha uma coisa errada. Muito errada. Enquanto ela falava, o celular vibrou na minha mão.
Uma notificação apareceu na tela bloqueada antes que ela conseguisse pegar. Transferência Pix recebida de Renato A. Valor: R$ 4.800. Ela arrancou o telefone da minha mão tão rápido que quase deixou cair. O quarto ficou em silêncio. Por que o Renato te mandou quase R$ 5.000? Perguntei, sentindo o peito apertar. Camila piscou várias vezes. É do salão. Desde quando meu melhor amigo paga R$ 4.800 para salão de beleza? Ela demorou. Demorou demais. Ele tá me ajudando. Com o quê? Outra pausa. Outra mentira sendo construída. A gente ia só fazer sociedade. Na mesma hora meu celular começou a tocar. Era o Renato. E quando mostrei a tela para ela, o rosto da sua esposa perdeu toda a cor. O celular tocando na minha mão parecia um alarme de incêndio dentro do quarto. Renato nunca me ligava àquela hora. Nunca. E a Camila ficou tão branca que por um instante eu tive certeza absoluta de que estava vendo a verdade antes mesmo dela abrir a boca. Ela avançou tentando pegar meu telefone. Não atende. Foi automático. Desesperado. Não parecia uma esposa irritada. Parecia alguém tentando impedir uma bomba de explodir. Eu atendi. Fala, irmão. Minha voz saiu estranhamente calma. Do outro lado ficou silêncio. Longo, pesado. Eu conseguia ouvir barulho de trânsito e o pisca de um carro. Então ele falou baixo. Você tá com a Camila? Olhei para ela. Ela estava imóvel no meio do quarto, respirando rápido. Tô. Por quê? Mais silêncio. Nada não. Depois eu te ligo. Antes que ele desligasse, eu falei. O que é o Pix de quase 5.000? A ligação morreu na hora. Camila começou a saçar a cabeça nervosa. Ele vai entender tudo errado agora. Aquilo me deu uma vontade tão grande de quebrar alguma coisa que precisei fechar a mão, até a unha machucar a palma. Entender o que é errado, Camila. Me explica de uma vez. Ela começou a andar de um lado para o outro no quarto. O Renato queria entrar comigo numa expansão do salão. Só isso. Então por que esconder? Porque você é inseguro com dinheiro. Outra mentira. Outra facada disfarçada de argumento. Você sempre acha que vai dar errado quando eu quero crescer. Eu ri de nervoso. Você está tentando transformar isso numa discussão financeira? Ela cruzou os braços, defensiva. Porque é exatamente isso que é. Mas naquele momento, eu lembrei de uma coisa pequena. Pequena demais. Há 3 semanas, no churrasco do condomínio, o Renato tinha sumido por quase 40 minutos. Quando voltou, a Camila também apareceu ao mesmo tempo vindo do elevador social. Eu até brinquei. Que porra é essa? Vocês estavam fumando escondido? Eles riram. Os dois riram iguais. Na época não vi nada. Agora a lembrança veio como um soco. Eu saí do quarto sem falar mais nada. Ela veio atrás perguntando onde eu ia, mas eu já estava descendo para a portaria. Seu Valdir me viu chegando e imediatamente desviou o olhar para os monitores das câmeras. Seu Valdir, eu falei tentando controlar a voz. O Renato esteve aqui ontem. Ele engoliu seco. Olha, doutor Eduardo, eu não queria me meter. Meu coração começou a bater tão forte que senti tontura. Ele veio ou não veio? O porteiro respirou fundo. Veio sim. Entrou às 2 da tarde. Ele hesitou antes de completar. Mas não saiu no horário que sua esposa falou para mim. O que você quer dizer com isso? Seu Valdir apontou para a tela da câmera do estacionamento. O carro dele passou a madrugada inteira na garagem. Eu fiquei olhando para a imagem da câmera sem conseguir processar direito. O carro do Renato aparecia parado na vaga de visitantes às 2h13 da manhã. A imagem mudava de horário em horário, madrugada inteira, o carro ali. Meu estômago virou na hora. Porque aquilo destruía todas as versões da Camila de uma vez só. Salão, reforma, Augusta. Tudo mentira. Você viu ele saindo? Perguntei para o seu Valdir. Ele coçou o braço, desconfortável. Não vi, doutor. Troquei de turno às 6. Quando voltei hoje, o carro já não estava mais. Senti uma vergonha difícil de explicar. Não era só raiva. Era humilhação. O condomínio inteiro provavelmente sabia. O porteiro sabia. Talvez os vizinhos soubessem. Talvez eu fosse o único idiota ainda tentando salvar um casamento que já tinha acabado fazia tempo. Subi pelo elevador quase sem sentir as pernas. Quando a porta abriu, a Camila estava me esperando no corredor do apartamento, chorando. Só que agora eu enxergava diferente. Cada lágrima parecia estratégica. Você foi na portaria? Ela perguntou. Você dormiu com ele aqui? Ela levou a mão à boca como se eu tivesse dado um tapa nela. Eduardo, pelo amor de Deus, responde. Não aconteceu nada.
Ele passou a noite inteira na garagem. Ela começou a falar rápido demais. Porque ele bebeu. Porque estava cansado. Porque eu pedi para ele descansar aqui antes de dirigir. Outra história. Outra versão nascendo na minha frente. Ele dormiu no sofá. Eu olhei para o sofá da sala. O cobertor estava perfeitamente dobrado. Almofadas intactas. Nenhum cheiro de homem, nenhuma bagunça, nada. Você acha que eu sou burro? Ela perdeu a paciência naquele instante. O rosto dela endureceu de um jeito que eu nunca tinha visto. E você acha normal me interrogar desse jeito na frente da nossa filha? Aquilo me desmontou por um segundo porque a Lara estava no quarto. Quietinha demais. Ouvindo tudo. Camila percebeu que me atingiu e continuou. Você tá obcecado. Tá criando uma sua história na sua cabeça. O Renato é seu amigo. Entende, me chama de louco olhando no meu olho e jurando pela nossa filha que você nunca encostou nele. Ela abriu a boca e não saiu nada. Nada. Foi ali que eu senti o casamento morrer de verdade. Ela desviou o olhar primeiro. Depois começou a chorar outra vez, mas agora diferente, cansada. Sentou no sofá e ficou encarando o chão. As coisas entre a gente já estavam ruins há muito tempo. A frase entrou em mim como faca. Então teve alguma coisa. Ela respirou fundo, ainda sem olhar para mim. Eu não queria que acontecesse. Há quanto tempo? Silêncio. Há quanto tempo, Camila? Ela apertou os olhos e finalmente falou baixos. Desde o Réveillon. Meu corpo gelou inteiro. Porque o Réveillon foi na casa da minha mãe em Guarujá. A gente dormiu todo mundo junto lá. Família, amigos, crianças correndo pela praia, e o Renato estava com a gente o tempo inteiro. Então ela continuou falando a frase que destruiu o pouco que ainda restava dentro de mim. E não foi a primeira vez que quase aconteceu. Eu fiquei parado no meio da sala tentando entender o que ela tinha acabado de admitir. Quase aconteceu. Minha voz saiu rouca. Quantas vezes você ficou sozinha com ele antes de realmente acontecer? Camila enxugou o rosto rápido, como quem percebeu que falou demais. Não adianta entrar nesses detalhes agora. Agora, eu ri sem ar. Você destruiu minha vida e quer escolher quais detalhes eu posso ouvir? Ela levantou irritada. Para de fazer drama. Não foi assim. Aquilo me atravessou. Drama. Eu descobrindo que minha esposa dormia com meu melhor amigo dentro da minha casa e ela chamando de drama. Foi nesse momento que percebi uma coisa horrível. Ela já estava emocionalmente fora do casamento fazia muito tempo. Eu é que ainda estava vivendo nele. Lara sabia? Perguntei. Ela hesitou. Esse maldito segundo de hesitação. O que você falou para nossa filha? Nada demais. Camila. Ela explodiu. Eu só falei que o tio Renato fazia a mamãe feliz quando você estava impossível dentro de casa. Meu corpo inteiro gelou. Você colocou nossa filha no meio disso? Porque ela via você gritando comigo. Eu gritando? Eu senti a cabeça latejar. Você estava me traindo. Porque eu estava sufocada. Ela gritou de volta. Você me controlava o tempo inteiro sem perceber. Era inacreditável. Ela estava reescrevendo nossa história inteira na minha frente. Eu lembrava de noites esperando ela voltar do salão, levando comida quando trabalhava até tarde, pagando dívida da mãe dela escondido para não humilhar a família. Mas agora, na versão dela, eu era um marido tóxico que empurrou ela para os braços do Renato. E então meu celular vibrou outra vez. Mensagem do Renato. Irmão, ela falou alguma coisa? A gente precisa conversar antes que você escute versão errada. Versão errada. Eu mostrei o celular para Camila. O rosto dela perdeu a cor de novo. Ele tá tentando te proteger, ela disse rápido. Proteger quem? Ela não respondeu. Naquele instante ouvi um barulho baixinho vindo do corredor. Lara estava parada perto da parede abraçada ao próprio ursinho, chorando sem fazer som. Ela tinha ouvido tudo. Camila correu até ela imediatamente. Filha, volta pro quarto. Mas a Lara olhou direto para mim e perguntou a frase que eu acho que nunca vou esquecer enquanto viver. Pai, você vai embora igual o tio Renato falou? O apartamento inteiro ficou silencioso. Eu senti o sangue sumir do rosto. A Camila fechou os olhos na hora, como quem percebe que perdeu o controle da situação. Abaixei devagar na frente da minha filha. O que o tio Renato falou para você? Laffer fungou, confusa. Que quando vocês separassem, a gente ia morar num apartamento maior perto do parque e que eu ia estudar numa escola melhor. Eu levantei olhando para Camila sem conseguir acreditar. Não era só uma traição. Eles já estavam planejando uma vida inteira sem mim.
Eu olhava para Camila esperando alguma reação humana, qualquer sinal de culpa real, mas ela só parecia encurralada porque a Lara tinha falado demais. Não porque destruiu nossa família. Ela puxou nossa filha pelo braço tentando levar para o quarto. Filha, o papai tá nervoso agora. Mas a Lara começou a chorar for mais forte. Eu não quero mudar de casa. Aquilo me matou por dentro. Porque criança não inventa plano imobiliário do nada. Eles conversaram sobre separação na frente dela. Mais de uma vez. Talvez enquanto eu trabalhava até tarde, achando que estava construindo estabilidade para minha família. Há quanto tempo vocês estão planejando isso? Perguntei baixo. Camila respirou fundo, tentando recuperar o controle. Você está aumentando tudo. Responde. Ela passou a mão no cabelo nervosa. O Renato estava me ajudando a procurar apartamento. Para quando? Silêncio outra vez. Então ela soltou. Depois do aniversário da Lara, meu mundo apagou por um segundo. O aniversário era dali a 3 semanas. Eles iam cantar parabéns do lado da minha filha, fingindo normalidade enquanto já tinham decidido me arrancar da vida dela. Você é doente, eu falei sem perceber. Ela imediatamente endureceu. Não fala assim comigo. Você planejou tudo escondido. Porque conversar com você era impossível. Ela apontou o dedo na minha cara. Você nunca escutava ninguém. Tudo precisava ser do seu jeito. Era inacreditável como ela conseguia transformar cada descoberta numa acusação contra mim. Só que dessa vez não funcionava mais. Porque agora existia uma criança no meio confirmando tudo. Meu celular começou a tocar novamente. Renato. Atendi sem pensar. Irmão, calma, por favor. A voz dele estava trêmula. Não envolve a Lara nisso. Eu quase ri de ódio. Você falou para minha filha sobre a minha separação. Não foi assim. Então como foi? Ele demorou. Ela ouviu uma conversa. Vocês estavam conversando sobre morar juntos perto do parque, na frente da minha filha de 7 anos. Silêncio. Depois ele soltou a frase mais nojenta daquela noite. A Camila estava infeliz faz tempo, Eduardo. Eu senti algo quebrar dentro de mim. Porque aquele desgraçado estava usando intimidade do meu casamento contra mim. Intimidade que só conhecia porque eu confiava nele. Você comia churrasco na minha casa olhando para minha filha enquanto dormia com minha esposa. Eu não queria que acontecesse desse jeito. Mas queria que acontecesse. Do outro lado, silêncio de novo. E aí veio a pior parte. Ela ia te contar depois. Depois do apartamento. Depois da mudança. Depois da escola nova. Depois de me transformar num detalhe descartável da vida deles. Olhei para Camila segurando a Lara no colo enquanto me observava em silêncio. Não parecia uma mulher arrependida. Parecia alguém esperando a tempestade passar para continuar o plano. Então, ouvi o Renato falar baixo no telefone. Tem uma coisa que você ainda não sabe. Meu coração afundou na hora, porque naquele momento eu entendi que ainda podia piorar. Meu corpo inteiro ficou tenso segurando aquele telefone. A voz do Renato tinha mudado. Não era mais defesa nem desculpa. Parecia medo. Que coisa? Perguntei. Do outro lado, ouvi ele respirar fundo antes de falar. A Camila não teve coragem de te contar. Eu olhei para ela imediatamente. Ela percebeu. Na hora. O rosto dela mudou completamente. Renato, cala a boca, ela disse quase sussurrando. Mas ele continuou. A dívida do salão não existe mais. Eu franzi a testa sem entender. Que dívida? Porque durante quase 2 anos eu tinha ajudado financeiramente o salão dela. Reforma, fornecedor, cadeira nova, secador profissional, aluguel atrasado. Teve mês que eu paguei tudo sozinho porque ela dizia que estava sufocada financeiramente. E então o Renato soltou o salão dá lucro faz muito tempo. O apartamento pareceu girar. Ela escondia dinheiro. Ele falou rápido, atropelando as palavras. Aquela conta da sociedade não era investimento. Era dinheiro dela. Olhei para Camila. Ela começou a balançar a cabeça desesperada. Ele tá fazendo isso porque tá nervoso. Mas eu já estava ligando os pontos sozinho. Os pics. As noites no salão. As crises financeiras que nunca acabavam. Às vezes que ela chorava dizendo que eu precisava trabalhar mais porque as contas estavam apertadas. Meu peito começou a doer de verdade. Quanto? Perguntei baixo. Camila não respondeu. Quanto dinheiro você escondeu de mim? Ela explodiu de uma vez. Porque eu precisava de segurança. A voz dela ecoou na sala. Você acha que eu ia depender emocionalmente e financeiramente de você para sempre? Foi ali que tudo finalmente fez sentido.
O Renato não era só amante. Era rota de fuga. Eles não estavam vivendo uma paixão escondida. Eles estavam montando uma transição, um plano limpo, organizado. Eu pagava as contas enquanto ela guardava dinheiro para me abandonar. Há quanto tempo? Perguntei de novo. Ela respirou fundo, derrotada pela primeira vez. Desde antes da pandemia, eu sinto, Joe. Antes da pandemia. 4 anos. 4 anos mentindo para mim dentro da mesma cama. Lembrei imediatamente de quantas vezes ela dizia que o salão estava mal porque o movimento tinha caído. Quantas vezes eu cobri cartão dela. Quantas vezes deixei de trocar meu carro porque ela precisava de ajuda. E então veio o golpe final. Renato ainda estava na linha. Irmão, tem mais uma coisa. Camila gritou dessa vez. Desliga esse telefone. Mas eu já sabia que a pior verdade estava vindo. Apartamento perto do parque. Ele falou baixo. Não foi ideia minha. Meu coração disparou. Foi da mãe dela. O silêncio na sala ficou mortal. Minha sogra. Dona Sônia, que almoçava na minha casa todo domingo, que me chamava de filho, que chorou no meu ombro quando perdeu o marido. Ela ajudou a Camila a esconder dinheiro. Renato continuou. A conta estava no nome dela. Eu olhei para a mensagem no celular da sogra outra vez. Ele nunca vai acreditar nisso se você chorar primeiro. Não era conselho emocional. Era estratégia. E naquele instante, eu finalmente entendi uma coisa horrível. Eu não estava descobrindo um caso. Eu estava descobrindo uma conspiração inteira montada dentro da minha própria família. Eu não dormi naquela noite. Nem a Camila. Nem provavelmente ninguém naquele apartamento. A Lara acabou pegando no sono no quarto depois de chorar até cansar. Abraçada naquele ursinho enquanto a família dela desmoronava do outro lado da parede. E eu fiquei sentado na cozinha, olhando para a mulher com quem construí 11 anos da minha vida sem conseguir reconhecer quem estava na minha frente. Camila parou de tentar negar. Talvez porque percebeu que não existia mais saída. Talvez porque o Renato já tinha destruído o resto do teatro. Minha mãe só queria me proteger. Ela falou baixo. Eu ri sem humor. Me roubando? Eu não roubei você. Então como chama pegar dinheiro escondido enquanto eu sustentava tudo achando que você estava quebrada? Ela ficou em silêncio. E foi nesse silêncio que a última peça entrou no lugar. Lembrei de uma noite, quase um ano antes, quando a sogra insistiu para que eu colocasse o apartamento no nome da Camila, pensando na segurança da família. Disse que homem morria cedo, que processo trabalhista podia acontecer, que eu precisava proteger esposa e filha. Eu quase aceitei. Quase assinei. Só não aconteceu porque o banco atrasou documentação. Meu Deus, aquilo já fazia parte do plano. Separação, dinheiro escondido, apartamento novo, escola nova para Lara. E eu seria transformado no marido instável que não aceitava o fim do casamento. O cara que surtou. O obstáculo emocional da narrativa delas. Então perguntei a única coisa que ainda faltava. Você me traiu só com o Renato. Camila demorou tanto para responder que eu senti o coração morrer antes da resposta chegar. Não. Fechei os olhos. Quem mais? Ela começou a chorar outra vez. Ninguém importante. Ninguém importante. Como se minha destruição pudesse ser dividida em categorias. Descobri naquela madrugada que existiu um cliente do salão durante alguns meses. Depois um cara da academia. Nada durava muito porque o Renato era o único fixo. O único que conhecia o plano inteiro. O único idiota tão podre quanto ela. Quando amanheceu, eu já não sentia raiva. Só um vazio absurdo. Peguei uma mochila, algumas roupas e um notebook. Camila me observava da porta da cozinha em silêncios. Você vai abandonar sua filha? Ela perguntou. Aquilo foi tão cruel que chegou a me dar tontura. Eu olhei direto para ela e respondi. Você passou meses preparando minha substituição dentro da cabeça dela. Ela baixou os olhos pela primeira vez. Antes de sair, passei no quarto da Lara. Beijei a testa dela devagar. Minha filha acordou sonolenta e segurou meu braço. Pai, a culpa foi minha? Eu acho que foi a pior dor que senti em toda a minha vida. Não, princesa. Nunca. Quando entrei no elevador, ouvi a Camila chorando pela primeira vez sem plateia, sem discursos, sem personagem. Mas já era tarde demais, porque agora tudo fazia sentido. O salão nunca esteve falindo. O Renato nunca foi só amigo. Minha sogra nunca esteve do meu lado. E a frase da Lara continuava martelando na minha cabeça enquanto eu saía do condomínio. Você vai embora igual o tio Renato falou? Ela já sabia antes de mim.
Todo mundo sabia antes de mim.